Olá, está no ar mais um Penúltimo, o programa de entrevistas e debates da TV UERJ Online. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o autor paranaense Talal Husseini, autor do livro Paz de Guerreira, que vai conversar um pouquinho mais com a gente sobre a sua carreira, sobre o livro e muitas outras coisas. Tudo bom, Talal? Muito bem, como é que você está? Tudo bem? Oi, Vitória. Tudo bem? Tudo bem? A gente queria saber um pouco da sua formação, como você chegou a ter essas ideias. Eu sou formado em filosofia. Comecei a estudar filosofia, pelo menos como curiosidade, com 10 anos de idade, quando me perguntei qual é a verdade, o que está por trás de todas as coisas. Desde então, busquei elementos que me trouxessem os recursos necessários para poder encontrar essa verdade. A filosofia, quando tive acesso ao estudo da filosofia propriamente, me trouxe esse tipo de conhecimento. Em paralelo, também estudei e treinei muito artes marciais. Com 17 anos, encontrei um mestre chamado Michel Echenique Sassa, que é mestre também em filosofia e artes marciais, e ele pôde me ensinar muitas coisas que hoje estão nesse livro. Daí vem o conhecimento. E Talal, como começou a sua relação com a literatura, mais especificamente? Quando eu tinha 10 anos, assistindo televisão, eu perguntei: qual é a verdade? O que está por trás de tudo isso? Será que tudo que estão falando não é exatamente ao contrário? Então, cheguei no colégio no dia seguinte, estava tendo aula de história e perguntei para mim mesmo: será que tudo não é exatamente ao contrário? Fui numa livraria e pedi um livro que falasse a verdade. E me deram um livro chamado Dogma e Ritual da Alta Magia, de Eliphas Levi. Foi o primeiro livro que li na minha vida. E quando eu terminei de ler o livro, eu perguntei para mim mesmo: mas será que tudo que está escrito aqui não é exatamente ao contrário? E comecei a ler. Dos 10 aos 14 anos de idade, tinha lido mais de 2.000 livros, para ser exato. Mais de 2.000 livros até os 14 anos de idade. Aí eu descobri que a verdade não está nos livros. A verdade, ela está no universo e tem que ser vivida por pessoas que canalizam isso. Quando perdemos esse conhecimento, nós escrevemos livros. E dos 14 aos 17, comecei a buscar em muitas instituições sábios, pessoas que soubessem o caminho da felicidade e da autorrealização. Foi então que eu encontrei o meu mestre com 17 anos. E a literatura, os livros têm me acompanhado desde então. Obras como as de Homero, Cervantes, Khalil Gibran, o Profeta, as obras de Jorge Ângelo Livraga, que é um filósofo extraordinário, têm me acompanhado e de alguma forma têm se tornado meus livros de cabeceira. E do que se trata a história do seu livro Paz de Guerreira? Fala de um herói, o nome Cadriel Varran, na busca da sua autorrealização. Cadriel, ele é acompanhado de um mestre chamado Ravi e de sua amada Tara, isso todas as damas adoram, né? Passam por muitas sagas e muitas aventuras. O que acontece é que Cadriel, ele foi indicado pelo rei Sokaren, de um país chamado Antar, fictício, foi indicado para sucedê-lo ao trono. Só que essa decisão não agrada a algumas pessoas. Começam a surgir forças sombrias com o objetivo de impedir que isso aconteça. Surgem cisões no reino, surgem muitos problemas, muitos conflitos e muitas guerras. E Cadriel, ele, para poder dominar tudo que está ao seu redor e poder civilizar, ele descobre através de um mestre chamado Ravi que ele tem que dominar a si mesmo primeiro. Você não pode dirigir aos demais se você não dirige a si mesmo. Você não pode civilizar se você não encontrou a semente da civilização dentro de você primeiro. E ele começa uma saga interior, ao mesmo tempo que no livro está retratado com muitas sagas, onde todos os personagens, a companhia de heróis que lutam contra esses vilões, magos negros, muitas forças sombrias, eu uso o realismo fantástico para poder usar esses elementos daquilo que é real, daquilo que é fantasia, para que o próprio leitor descubra o que é real do que é fantasia, não é? Muitas dessas sagas vão surgindo como provas para que esses guerreiros, eles descubram quem eles são. E na medida que eles vão adquirindo armas mágicas, eles podem usar no confronto final, que eu não posso dizer para vocês, nem para todos, porque se eu contar o final vai acabar com o livro, porque o final dos mais surpreendentes, você não vai encontrar um final como esse em nenhum livro, nenhum filme, é surpreendente. E recomendo também que você não leia esse livro à noite, porque você não vai conseguir parar de ler, você vai ter que trabalhar no dia seguinte.
E, Talal, esse título do livro é até de uma certa forma meio paradoxal, Paz Guerreira. O que isso significa realmente e qual o significado dessa flor de 16 pétalas, que inclusive está aqui na capa, qual é o real significado dela? Hoje fala-se muito da paz. Estamos no Rio de Janeiro. Fala muito da paz, aquela paz que se fala tanto e não se encontra em nenhum canto. Porque essa paz que se promove hoje é uma paz passiva, não é uma paz ativa. E também vemos muitas guerras. E muitas vezes falamos que as guerras não são boas e não são importantes. Concordo que as guerras que existem no mundo advêm da ignorância humana. Portanto, todas as guerras que nós vemos e os conflitos surgem dessa ignorância, portanto, são guerras falsas. No entanto, existe um tipo de guerra que é real e que deve ser promovida, que é a guerra interior. É aquela guerra onde você deve dominar os seus instintos, suas carências, os seus medos, as vaidades. Você deve dominar as tendências que você tem inferiores, essas forças sombrias que existem dentro do ser, onde deve sobrepor a tudo isso virtudes luminosas, que é a proposta do livro. Quando você trava essa guerra dentro de você, que é a única e verdadeira guerra, quando você vence, fazendo uso das virtudes, surge a verdadeira paz. Aí surge a paz guerreira. Agora você pode civilizar e dirigir aos demais porque dirige a si mesmo. E essa paz fora é uma paz guerreira porque é uma paz que advém de uma guerra interior. Então parece uma contradição, mas não é. E eu trabalho com 4 eixos, que é o eixo, você vai observar, tem no livro, o eixo do poder, o eixo da realeza, do senado e do império, com o objetivo de trazer esse poder universal para a civilização, para que você possa governar e dirigir. Cada um desses eixos se compõe de 4 virtudes, portanto, 4 eixos, 4 virtudes, 16 virtudes, 16 pétalas. Por isso, o caminho das 16 pétalas são virtudes que você deve desenvolver, mas você vai aprendendo essas virtudes no meio das histórias e das sagas. Então é uma forma muito fluida, muito acessível ao público que ainda não tem domínio da filosofia, para compreender aspectos interiores. Quando você desenvolve essas 16 pétalas ou 16 virtudes que se dão em 16 capítulos no livro, você encontra um centro, por isso uma flor. Um centro silencioso, poderoso, é como um vácuo, um vazio, muito intuitivo, que mostra por onde você deve caminhar, como deve fazer. É uma forma de você vencer fora, sem conflito, porque já venceu dentro de você. É paz guerreira, vencer sem lutar. Por isso, as 16 pétalas que eu proponho no livro. Muito interessante. E em termos de personagens, você fala que tem 2 pessoas que se encontram e tem uma relação íntima entre eles, apesar da distância histórica. Porque no livro também tem uma jogada interessante, além do realismo fantástico, que eu trabalho com 2 histórias ao mesmo tempo. Uma história num presente fictício, que se dá em Antar, num sistema de realeza, vamos colocar assim. É algo como um mito heróico sendo vivido por nós. Ao mesmo tempo que eu falo do Egito Antigo. E essas 2 histórias se entrelaçam através dos sonhos do personagem principal, que é Cadriel Varran, e no passado, Mulil. As 2 histórias se entrelaçam através dos sonhos. Eu faço isso porque é para que o leitor reflita o que é real do que é falso. Não é porque eu toco alguém que o tocar é real. Não é porque eu vejo algo que porque eu vejo é real. A forma de uma abelha ver é uma forma muito diferente da que nós vemos. Como o gato vê, como nós vemos. Então qual é a realidade? Eu acredito que existem muitas realidades. E as realidades elas coexistem. Muitas frequências diferentes. E quando sonhamos, nós acreditamos que aquilo é real. E quando estamos aqui, acreditamos que aqui é real. Então, eu trabalho com essa reflexão, unindo, através dos sonhos dos personagens principais, esses 2 mundos, o do passado, do presente, através dos sonhos. Bem, então, a gente conversou um pouquinho agora, antes dessa entrevista, que você chegou a dizer, inclusive, que é mestre em artes marciais. Eu queria saber se isso te influencia na sua concepção filosófica e no livro também, de alguma forma. Sou mestre em artes marciais, faixa preta, grau máximo em artes marciais, quer ver? Eu posso fazer uma
demonstração também, se você quiser. Ah, tudo bem. Você pode fazer no próximo bloco. Se sobreviverem. Na verdade, as artes marciais têm me ensinado, depois de muitas lutas, que a verdadeira luta é interior. Tenho viajado por muitos países no mundo, porque além de filósofo, sou empresário e mestre em artes marciais. E eu tenho pesquisado e investigado as culturas marciais no mundo. E essas culturas marciais, o melhor delas está no livro também. Isso serviu como fonte de inspiração para que as pessoas que leiam sintam a vontade de vencer novamente, sintam aquele mito heróico batendo no peito dizendo eu posso, que possam dominar os seus medos e que alimentem os seus sonhos e as suas esperanças e que assumam o seu destino e que não permitam nunca que alguém fale para elas que elas não vão conseguir. Muito bem. Então seria como uma disciplina. A da arte marcial dentro da... A arte marcial ela gera muita disciplina. Uma das minhas virtudes é a disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada. Muita vontade, muita disciplina. Mas existem muitas coisas que as artes marciais dão. Por exemplo, ela ensina você a dominar o corpo, as suas energias, as suas emoções e a sua mente. E quando você aprende a dominar a sua mente, você domina tudo que está ao seu redor. Tudo que nós vemos ao redor de nós é uma ilusão, que ela pode ser pré-moldada de acordo com como você vê o mundo e de como está isso inserido dentro da sua mente. E se você muda a sua forma de pensar, você enriquece. Se você muda a sua forma de pensar, você se torna feliz. Se você muda a sua forma de pensar, você faz com que o universo conspire a seu favor. Tudo acontece se você sabe como usar e manejar a sua mente. As artes marciais auxiliam muito nisso também. Bem, então, a nossa entrevista está quase chegando ao fim. Queria deixar esse espaço para você divulgar sua agenda. Eu sei que você está aqui no Rio para mais uma vez divulgar seu livro aqui na Cidade Maravilhosa e deixar esse espaço para você deixar seus site, próximos projetos. Fazem 3 meses. Há 3 meses temos já lançado o livro. E agora, no Rio de Janeiro, já chegamos em 3 meses a mais de 10 mil livros vendidos. O que demonstra que o livro veio para ficar e para se tornar um grande best-seller. Com a maior humildade do mundo eu falo isso, porque as pessoas precisam saber do conteúdo que ele tem. É uma mensagem muito bonita. Hoje, no Rio de Janeiro, nessa cidade que eu também acho maravilhosa, eu estava elogiando para o pessoal como adoro o Rio de Janeiro, eu acho extraordinária o Rio de Janeiro. E o tema da paz guerreira é muito propício para o momento atual que o Rio de Janeiro está vivendo. Eu acho que as pessoas, como dizem na gíria popular aqui, vai bombar. Porque é muito propício. Hoje faremos o lançamento na Livraria da Travessa, que fica no shopping do Leblon. Às 19 horas, 19h15, eu poderei estar com todos os presentes, dando autógrafo, conversando. Temos batido recorde de público de venda por onde temos passado. Já temos lançado em muitas capitais do Brasil. Teremos ainda lançamentos em Salvador, teremos lançamento em Brasília e outras pequenas cidades também. O livro, dia 14 e 15 agora, surge o Paz Guerreira RPG. O Steve Jackson vem dos Estados Unidos para estar presente. Nós vamos dar uma conferência sobre Paz Guerreira RPG, pelo sistema GURPS, para quem conhece o RPG. Temos para o segundo semestre o lançamento já para Portugal, Espanha e Estados Unidos. E muitas outras coisas virão, entre elas um filme, que já chegou o primeiro convite para que o livro se torne um filme. Estamos analisando e, bom, quem sabe pode ser uma grande obra, muito sucesso. Na verdade, pouco em relação ao que vai ser. Ainda as pessoas estão começando a conhecer isso e vai mudar a vida de muita gente. Não só como mudou a minha, como daqueles que vão ver. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Vitória. Obrigado a todos vocês. Fica por aqui mais um penúltimo, mas até a próxima conexão.